Livro dos Salmos, Salmo de número 118, versículo de número 15, diz assim: Na tenda dos justos, a voz de júbilo e de salvação à destra do Senhor faz proezas. Quero ler mais uma vez. Na tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação à destra do Senhor faz proezas. A família brasileira está encurralada por crises medonhas. E é por isso que eu quero pregar a palavra do Senhor debaixo do tema: a família sob ataque. Há uma orquestração perversa contra essa instituição divina, com o propósito de solapar seus alicerces e desconstruir seus valores. Abordaremos algumas forças poderosas que se voltam contra a família nos dias presentes. Em primeiro lugar, a mídia televisiva. A televisão é o mais poderoso instrumento de comunicação de massa em nossa nação. É considerada o quarto poder. A televisão brasileira é conhecida em todo o mundo pela sua descompostura moral. As telenovelas brasileiras são as mais imorais do mundo. Talvez nenhum fenômeno exerça mais influência sobre a família brasileira do que as telenovelas. O argumento usado para essa prática é que a televisão retrata a realidade. Lê do engano. A televisão induz a opinião pública. Ela não informa mais, mas deforma, não esclarece, deturpa. Agora, de forma desavergonhada, a televisão brasileira abraçou a causa homossexual com o propósito de induzir a sociedade a aceitar como opção legítima a revelação homoafetiva. Não se trata de um esclarecimento ao povo sobre o referido assunto, mas de uma indução tendenciosa. Os programas que tratam desse assunto têm a intenção de escarnecer dos valores morais que sempre regeram a família, já que exaltam a prática homossexual, que a Escritura chama de erro, torpeza, abominação, disposição mental reprovável, paixão infame, algo contrário à natureza. Em segundo lugar, a Suprema Corte brasileira, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, legitimou os direitos da relação homoafetiva
Não é de hoje que a nação brasileira colocou o pé na estrada do relativismo moral, da absolutização do erro, do derrabancamento da virtude, da conspiração irremediável contra a família. Então, os juízes da nossa nação reconheceram como legal e moral a relação de um homem com outro homem e de uma mulher com outra mulher. Sendo assim, precisaremos redefinir o verbete casamento e criar um novo conceito para a família, já que estão colocando os valores morais de ponta cabeça, estão desmoronando o que Deus edificou, estão se insurgindo não apenas contra a família, mas contra o próprio Deus que instituiu o casamento e estabeleceu a família. Desta forma, os brasileiros, com sua pretensa sabedoria, julgam-se sábios, mas tornam-se loucos, pois ninguém pode desfazer o que Deus fez e ninguém pode insurgir-se contra Deus e prevalecer. Isto é uma vergonha. Temos que nos levantar como profetas de Deus, como homens de Deus, para lutar contra esta vergonha. E em terceiro lugar, o Ministério da Educação, com os recursos suados dos trabalhadores brasileiros, que com dignidade molejam para o progresso da nação. O Ministério da Educação lançou um kit gay para ser distribuído nas escolas públicas. Com isso, o Ministério não se propôs a, de forma alguma, esclarecer crianças e adolescentes sobre a sexualidade, mas induzi-los à prática homossexual. É claro que é pretendido tirar das famílias o privilégio de orientar seus filhos e também domesticar a consciência das nossas crianças, induzindo-as a essa prática que avilta a ser humano, escarnece da família e afronta o Criador. Portanto, é preciso tocar a trombeta aos ouvidos da sociedade para repudiar essa iniciativa infeliz do Ministério da Educação, que em vez de sair em defesa da família e promover a educação, lança sobre elas seus dardos mais mortíferos. Isso, mais uma vez, me levanto como profeta de Deus, me levanto como uma voz profética. Eu não estou aqui por um acaso, não caí de paraquedas. Deus me levantou para abrir a minha boca e dizer que isto é uma vergonha contra a família. Em quarto lugar, o Congresso Nacional está na pauta do Congresso Nacional um projeto de lei que visa criminalizar aqueles que se manifestarem contra a prática homossexual, contrariando assim
a Constituição Federal, que nos faculta a liberdade de consciência e de expressão, contrariando outros sim os preceitos da palavra de Deus, a qual considera a relação homossexual ao contrário à natureza e uma abominação para Deus. Em Levítico 18, 22 está escrito sobre isso. Esta lei visa não apenas legitimar o ilegítimo, tornar moral o imoral, mas também punir com os rigores da lei aqueles que, por dever de consciência, não podem se curvar ao erro. Povo de Deus, acautelemo-nos diante dessas ameaças. Eu digo a você que me ouve, digo a você com propriedade, não podemos aceitar, porque Deus nos ensinou o que é o certo e o que é errado. Não podemos aceitar o errado, porque infelizmente, o sistema está querendo colocar em nossa mente aquilo que é errado se tornar o certo. Mas o certo será sempre certo, e o certo é o Deus dos exércitos. Preste atenção sobre isso, medite sobre isso. E se você não me conhece, sou o pastor Alexandre Moraes. Se inscreva no meu canal no YouTube, para que você possa ser notificado e notificada pelas mensagens que chegarem no canal. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.